Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, um primeiro cumprimento natural ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e, em particular, à Sra. Deputada Isabel Galissa Neto, pela importância, pela seriedade e pela gravidade até de alguns dos temas que aqui traz hoje a debate. Aliás, nunca imaginávamos nós que ao fim de 4 orçamentos de Estado aprovados, ao fim de uma legislatura inteira, muitos dos temas que aqui discutimos hoje fossem ainda de tão relevância e importância e de tão urgente debate. E, em segundo lugar, um cumprimento à Sra. Ministra da Saúde. Cumprimentá-la naturalmente pela metodologia escolhida para responder a esta Câmara. Parece-nos que 8 questões de cada vez é exatamente aquilo que se deve fazer em boa praxis parlamentar e, portanto, nada deve ficar por responder, tudo deve ser respondido criteriosamente e, portanto, Sra. Ministra, 8 de cada vez parece-me o ideal. E, segundo dizer Sra. Ministra, quase que este debate seria dispensável não fosse a atualidade e a gravidade do debate. É que tantos são os anúncios para o próximo ano, para o final do ano, em suma, para o próximo Governo e para quem vier que resolva, que quase mais valia que os senhores e os senhores deputados pudessem esperar, efetivamente, para o próximo Governo, para que pudéssemos questionar sobre algumas das matérias aqui debatidas. E, em terceiro e último, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes e alguns dos senhores deputados do Partido Socialista, aparentemente contestatários, artificialmente reivindicativos, mas na hora da verdade aprovam tudo e um par de botas e nem tossem, senhores deputados. E, portanto, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados, a questão que aqui lhe trago tem que ver com um problema que afeta 1,2 milhões de pessoas que descontam, senhoras e senhores deputados, por norma 3,5% do seu salário, do seu vencimento, para um subsistema que até hoje era autofinanciado quando estes cidadãos careciam de proteção na doença e, portanto, falo da ADSE. E dizia, Sra. Ministra, que até hoje era autofinanciado, porque acontece que, pela sua inação, pela inoperância do Governo, pelo silêncio dos partidos que o apoiam, este é um subsistema que hoje periga na sua sustentabilidade e que põe em causa a certeza e a confiança dos utentes na ADSE. De tal forma que a própria Sra. Ministra, em fevereiro, de forma bastante infeliz e eu diria irresponsável, disse e afirmou que se a ADSE terminar não é o fim do mundo e o SNS nunca fecha a porta a ninguém. De tal forma que teve o Sr. Primeiro-Ministro que desmentir as suas afirmações. Senhora Ministra, o próprio Conselho de Supervisão da ADSE diz, num estudo que lhe foi apresentado, que a ADSE precisa urgentemente alargar o seu lote de contribuintes e de beneficiários para que possa ser sustentável. E a questão que lhe deixo é, Sra. Ministra, vai ser para o próximo ano, daqui a 2, daqui a quantos governos, ou quando vai agir o seu Governo e a Sra. Ministra da Saúde no que diz respeito a este subsistema de saúde? Disse.